Olá, pessoal. Meu nome é Thalita. Eu sou professora da disciplina de Programas de Letramento Informacional na escola, juntamente com a professora Suzane Gonçalves, a nossa primeira disciplina do eixo político-pedagógico. Então, o intuito dessa videoaula é falar um pouquinho para vocês sobre como a nossa disciplina está organizada, dar uma pincelada geral nos conteúdos que serão tratados nessa disciplina, ao longo dessa disciplina, e principalmente explicar e tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da atividade da nossa última semana, da semana 3. Bom, então nessa primeira semana nós falamos, né? A primeira semana acabou agora no domingo, né? E nós tratamos nela sobre a relação entre livro, leitura e letramento informacional. Nós disponibilizamos no ambiente dois textos, um da professora Andréia, juntamente com a Janaína Fialho, e dois vídeos também, que puderam trazer para nós todo esse panorama histórico da leitura, da invenção da escrita, da leitura e das bibliotecas escolares. E vocês puderam perceber que essa história se mistura, né? Então, a escrita nasce da necessidade do homem de se comunicar e de registrar as informações na história antiga. E ela vem se desenvolvendo e evoluindo juntamente com os suportes de registro da informação, né? Em cada período com seu suporte específico, passamos pelo papiro, pergaminho, até chegar hoje no formato que nós conhecemos, que é o livro, e mais evoluído ainda que nós temos o e-book, né? O mais importante de ressaltar nessa história é que tanto a escrita quanto a leitura, elas eram restritas a poucos, né? E só vieram a se popularizar com o desenvolvimento da imprensa, com a criação da imprensa de Gutenberg no século XIX, né? Onde a leitura de massa se tornou mais acessível, onde a impressão de periódicos dobrou de volume, então com isso a leitura se tornou mais acessível também. Essa criação da imprensa, ela é um marco, né, tanto para a história da escrita, quanto para a história da leitura e também dos livros e das bibliotecas. Com relação à biblioteca escolar, nós podemos ver que ela nasce praticamente junto com as escolas. Ela nasce junto com as escolas e concomitante ao descobrimento do Brasil. Então, as primeiras escolas no Brasil são as religiosas, e detalhe importante dessa história é que nunca houve interesse em valorizar a biblioteca escolar, né? Então, ela sempre foi relegada a um lugar que sobrou na escola, um lugar que estava desocupado, e geralmente as pessoas que trabalhavam e ainda trabalham na biblioteca são pessoas com algum problema físico ou perto de se aposentar, não muito diferente da realidade que a gente vive hoje, né? A gente tem ainda uma pouquíssima valorização desse ambiente, mesmo com alguns esforços no sentido de mudar isso, como, por exemplo, a criação da Lei 2.244 de 2010, né? Que fala sobre a obrigatoriedade de toda escola possuir uma biblioteca. E mesmo com vários estudos comprovando a importância da biblioteca no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, ainda assim esse espaço é muito pouco valorizado, né? Então, nós sabemos que o desenvolvimento do letramento informacional está intimamente relacionado com a existência da biblioteca. E a gente não está falando de qualquer tipo de biblioteca. Estamos falando de bibliotecas estruturadas, tanto com recursos de acervo quanto recursos de profissional formado e capacitado para poder oferecer serviços de qualidade, para poder desenvolver um serviço bacana e principalmente com pessoas responsáveis pelo processo de letramento informacional dos estudantes, né? Então aí a gente conta ou deveria contar com a presença do bibliotecário, né, no ideal das bibliotecas estruturadas, com a presença do bibliotecário, que vai desenvolver um papel muito importante dentro desse processo do letramento informacional, né? Aí a gente não pode deixar de falar
da importância também da parceria entre professores e bibliotecários nesse contexto do desenvolvimento do letramento informacional. Então, esse já foi um ponto bastante discutido, né, e reforçado também ao longo das outras disciplinas, mas a gente não pode deixar de mencionar porque a gente já percebeu e vai perceber ainda mais agora com essa disciplina que fala sobre a implementação dos programas de letramento informacional, que cada um tem o seu papel neste processo. Então, essa parceria é fundamental e vai ser fracassado o projeto de desenvolver esses programas se não contar com a parceria e o trabalho conjunto de professores e bibliotecários. Então, sem dúvida, a biblioteca ela é o laboratório do letramento informacional. Para mim, essa é uma definição ótima que consegue dar conta da sua importância e da sua abrangência dentro desse contexto, né? Com relação à leitura, nós também vimos, né, com o material que foi disponibilizado, que ela é parte fundamental do letramento informacional. Sem a leitura, nós não temos a possibilidade de transformar a informação que nós adquirimos em conhecimento. E nós sabemos também que quem lê fala melhor, escreve melhor, aumenta a sua capacidade de argumentação, de reflexão, de entendimento, né? Como diz Paulo Freire, ler é conseguir fazer uma conexão entre os saberes, os que você já tem e os novos que são adquiridos, né? Então, a leitura ela deve contribuir também para a compreensão do mundo, que é o conceito de leitura de mundo que o Paulo Freire traz para nós. Então, não podemos falar em letramento informacional sem o estabelecimento de práticas de leitura, né? E é justamente na biblioteca que desenvolvemos o hábito pela leitura, né? O gosto pela leitura é trabalhado. E é também na biblioteca que os estudantes devem recorrer para desenvolver as suas pesquisas escolares, né? É lá onde eles vão aprender a realizar buscas mais eficientes e mais efetivas e terão condições de se tornar cada vez mais independentes nesse processo de busca e de uso da informação, né? Em diferentes suportes, em diferentes formatos, em diferentes linguagens e pontos de vista. Quanto mais independentes e autônomos eles se tornarem neste processo, melhor será a sua formação, né? Então, como eu já falei, nessa primeira semana a gente disponibilizou esse texto e 2 vídeos. Um dos vídeos vai trazer de forma bem dinâmica todo o conteúdo disponibilizado no texto produzido pela professora Andréia e pela Janaína. E o outro vídeo ele vai falar sobre a relação entre biblioteca escolar e formação de leitor. Então, todos esses materiais serviram de base para o desenvolvimento da nossa primeira atividade, que foi um fórum de discussões, né? Então, o fórum de discussões teve como objetivo aprofundar essa relação entre leitura, biblioteca, letramento informacional, que a gente vai ver na próxima semana, que é fundamental para o desenvolvimento dos programas de letramento informacional na escola. Então, eu espero que todos tenham participado dessa atividade, né? Porque ela vale a metade da nota da nossa disciplina, que é 5 pontos, né? Bom, e aí a gente parte para a segunda semana do nosso curso, que tem início nessa segunda-feira, onde a gente vai tratar efetivamente dos programas de letramento informacional na escola. Nós indicamos 2 textos para vocês que estão disponíveis lá no Moodle. O primeiro texto, que é esse que nós já fizemos a leitura dele, completa ou parte dele para a primeira semana, que é o texto da professora Andréia e da professora Janaína. E o segundo texto é o capítulo 3 do livro Letramento Informacional na Educação Básica, da professora Kelly Cristine Gask, que também não é novidade para vocês esse material, né? Já foi disponibilizado em outras disciplinas também, como indicação de leitura. Tá, então, primeira coisa, o que são esses programas de letramento informacional? São um conjunto de ações contínuas de pesquisa. Entendida aqui a pesquisa de forma globalizada e não apenas de forma pontual, que eu vou falar um pouquinho mais aprofundado para vocês sobre o que significa essa forma globalizada. Então, são essas ações contínuas, né, de pesquisa, onde é possível se estabelecer as relações
ou máximo de relações possíveis entre os diversos conteúdos que fazem parte do currículo educacional. Importante da gente reforçar sobre os programas de letramento informacional que não se tratam de ações pontuais, não se tratam apenas de ações pontuais de letramento informacional, como, por exemplo, aquelas que nós planejamos e executamos ao longo da disciplina de letramento informacionais. Aquelas são ações pontuais. Aqui nós estamos falando de um planejamento, de um conjunto de ações que serão desenvolvidas gradualmente e continuamente ao longo da formação do nosso estudante. No caso aqui a gente está trabalhando o contexto escolar, então que serão desenvolvidas ao longo da educação básica. Né? A professora Gás, que é autora do material que a gente disponibilizou, denomina os programas de letramento informacional também como projetos de trabalho ou projetos de pesquisa, que nada mais são os instrumentos do desenvolvimento da capacidade de buscar e usar a informação. Então, esses projetos de trabalho ou projetos de pesquisa são uma maneira de desenvolver o pensamento reflexivo, o espírito crítico e investigador dos nossos estudantes, né? Tá, e que ponto que se difere da pesquisa escolar, que é o que a gente tem mais convivência, né? A pesquisa escolar tradicional, ela busca resolver questões mais pontuais, mais factuais, algumas vezes até mais complexas, mas que não tem esse enfoque globalizador, né? Geralmente são o quê? Demandas apresentadas pelo professor, que os alunos precisam pesquisar e trazer o que são um determinado assunto, um determinado tema. Geralmente essa pesquisa escolar não possui um roteiro pré-determinado para esses alunos seguirem e elas não têm o acompanhamento e a orientação do professor ao longo do seu processo, né? E o que quer dizer esse enfoque globalizador que nós já mencionamos, né? A abordagem globalizante, ela está no fato de que vai se estabelecer relações ou máximo de relações possíveis entre os diversos conteúdos da aprendizagem que são previstos no currículo escolar. Isso implica em aprofundar cada vez mais um tema ou um assunto tratado de forma que ele consiga estabelecer o máximo de relações possíveis. Por exemplo, um exemplo bem básico, né? Um professor de uma disciplina qualquer, por exemplo, física, propõe como tema de pesquisa a física quântica. Primeiramente, isso precisa fazer sentido para o aluno. Por que eu estou estudando física quântica? Né? Qual que é a importância da física quântica? Qual contexto a física quântica está inserida? Né? E a partir disso, desse entendimento, estabelecer relações entre os outros conteúdos, os outros saberes. Qual que é a relação da física quântica com a química, por exemplo? Né? E a relação dela com a filosofia? Né? Como que se dá? Para o nosso dia a dia, o que significa a física quântica? Qual que é a sua contribuição para o nosso dia a dia? Né? O que, por exemplo, a física quântica tem a ver com o CD-ROM, que nós conhecemos? Ou o controle remoto da nossa televisão? Né? Ou então, por exemplo, com os equipamentos de ressonância magnética que a gente utiliza nos hospitais. Né? Qual a vantagem de a gente ter exames com esse tipo de tecnologia? Né? Então, assim, isso é só um exemplo superficial de forma que o assunto trabalhado em sala de aula vai estabelecendo conexões com as outras disciplinas, com os outros conteúdos que são trabalhados no currículo escolar, ao mesmo tempo que vão estabelecendo conexões com o nosso dia a dia, né? A nossa vida, a nossa realidade. Então, primeiramente, o processo investigativo sobre esse tema, ele não pode ocorrer sem nenhum tipo de reflexão. Ele precisa ser reflexivo, né? Porque senão essa relação com os demais saberes, ela não vai acontecer, né? Então, é a partir disso, dessa reflexão, que os alunos e os aprendizes vão desenvolvendo o pensamento reflexivo, né? Outro importante nesse ponto
que nós estamos tratando é que os aprendizes eles possuem mais autonomia na decisão dos conteúdos a serem trabalhados pelo professor em sala de aula. Claro que essa autonomia e essa decisão ela vai ser orientada e guiada pelo professor. Inclusive, todo o processo investigativo deve ser orientado pelo professor, do início ao fim, né? É o que a gente chama de abordagem orientada, que é uma diferença bem visível e bem clara do que não acontece com a nossa pesquisa escolar tradicional, né? Geralmente o aluno ele vai de forma independente fazer a sua pesquisa e traz o resultado para a sala de aula como o professor solicitou, né? Para os estudantes poderem realizar buscas com mais efetividade e mais eficiência para suas pesquisas escolares, é necessário essa orientação do professor, esse acompanhamento do professor em todas as etapas da pesquisa, todas, para que isso faça sentido para eles e o conhecimento dessas etapas da pesquisa precisa fazer parte do conteúdo de aprendizagem. Então, por exemplo, o que isso significa na prática? Que quando os aprendizes vão realizar uma pesquisa determinada sobre um determinado assunto ou um tema proposto, não só os conteúdos conceituais serão trabalhados, mas também, por exemplo, os conteúdos procedimentais, que são o quê? Saber diferenciar um tipo de informação da outra, saber estruturar um resumo, elaborar um texto científico ou um texto de outro formato qualquer. Tudo isso faz parte de procedimentos que envolvem a pesquisa, né? Ao mesmo tempo que também os conteúdos atitudinais são trabalhados. E o que são esses conteúdos atitudinais? Estão relacionados com o comportamento do aluno diante de determinado assunto, né? Com uma temática proposta. Também tem relação com a sua postura, né? Com a forma como ele se relaciona com o saber e com as outras pessoas e assim por diante. Então, não apenas conteúdos conceituais e de definição vão ser trabalhados nesses projetos de pesquisa. Então, o conhecimento adquirido durante todo esse processo investigativo, ele vai além, né? Então, dessa forma, os projetos de trabalho ou os programas de letramento informacional vão funcionar como instrumentos para aprimorar o conhecimento desses alunos sobre um determinado assunto, mas também sobre os conteúdos de busca e uso da informação, ou seja, vão possibilitar torná-los mais competentes em informação, né? Então, tá. Como eu já falei dessa forma, todo o processo de pesquisa deve fazer parte do conteúdo de aprendizagem. A delimitação do problema, identificação da informação necessária para solucionar aquele problema, elaborar e pensar quais as estratégias de busca serão mais eficientes para determinados tipos de fontes de informação, selecionar e avaliar as fontes de informação de acordo com a sua necessidade, tratar e organizar a informação selecionada, seja em forma de resumo, seja em forma de esquemas, né? Registrar e comunicar o resultado dessa pesquisa, o novo conhecimento adquirido através do processo investigativo, isso através de artigo, de relatório, de colagem, de diversos formatos que existem para registro da informação. E, por fim, avaliar todo o processo de busca e de uso, que é fundamental, saber o que foi bom, o que não foi bom, o que precisa melhorar. Essa avaliação ela precisa ser feita no final. Então, bem, vejamos que cada fase da pesquisa exige uma série de conhecimentos dos alunos que deverão ser desenvolvidos ao longo do processo investigativo como um todo, né? Falando um pouquinho sobre os modelos. Carol Coulthard, que é uma pesquisadora norte-americana, desenvolveu um modelo de busca de informação, que é o modelo chamado ISP, que é o modelo de busca de informações voltado para a pesquisa escolar, mas que pode ser adaptado e utilizado também em outras bibliotecas. A essência desse modelo é a pesquisa escolar como uma atividade de processo, né, na qual bibliotecário e professor vão fazer a ponte e vão fazer o acompanhamento do aprendiz durante todas as suas etapas.
Esse modelo ele conta com 7 etapas e cada etapa com ações, estratégias, sentimentos e pensamentos. Então, esse modelo ele tá bem detalhado e bem mais explicado no nosso texto indicado, no que está disponível lá no Moodle. Deem uma olhada, como que funciona, o que cada etapa prevê, até porque a visão geral desse modelo possibilita a gente entender melhor como que se dá a implementação dos programas de letramento informacional e como que o planejamento para esses programas deve ser realizado. No capítulo 3 também da professora Kelly, que também é uma indicação, né, dessa semana, ela apresenta uma proposta de trabalho dos conteúdos de letramento informacional durante cada série da educação básica. O que é bacana nessa proposta da Kelly? Que a gente pode ver que o letramento informacional ele se dá de forma ordenada, progressiva e gradual. Então, essa proposta vocês vão ver lá no capítulo 3, ela não é novidade para vocês. Nós já trabalhamos com essas ações, com esses conteúdos de letramento informacional, quando nós fizemos a disciplina de letramento lá no eixo conceitual, onde a gente planejou algumas ações para serem executadas, né, de letramento. Então, vocês voltem lá, deem uma olhada. O que está previsto para cada série de educação básica? Tem faixa etária descrita, tem os saberes que precisam ser desenvolvidos em cada etapa, né? Então, assim, para a gente fechar essa parte, o que é importante a gente ressaltar? Que a adoção de um modelo ou outro, né, e da implementação dos programas de letramento informacional na escola não se dão do dia para a noite. É preciso discussão, e vai envolver discussão, planejamento, estudo de toda a comunidade escolar, bem como o envolvimento de todos os atores desse contexto, professores, bibliotecários, coordenadores. Vai envolver também formação do professor, porque muitas vezes na graduação o professor não recebe essa formação para desenvolver esse tipo de pesquisa, esse tipo de processo investigativo com os alunos, né? Vai envolver também a figura do bibliotecário como um profissional capacitado e atuante, conhecedor do currículo da escola, né? Participante de todo o processo de ensino-aprendizagem dos alunos, né? Então, vai envolver toda a comunidade escolar, vai envolver um conjunto de ações e um planejamento que seja colocado e proposto de forma gradual e contínua ao longo de toda a educação básica, né? Bom, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre o que a gente está tratando nessa semana 2, né? Lá nos textos tem muito mais informações a respeito sobre a implementação de programas de letramento informacional. Nessa semana nós não temos nenhuma atividade avaliativa, mas nós temos um fórum de dúvidas que está disponível lá para vocês ao longo de toda a semana. Para caso apareça alguma dúvida, algum questionamento, é só colocar lá que a gente vai poder orientá-los e acompanhá-los da melhor forma possível. Então, assim, outra coisa que eu quero reforçar é que a leitura dos textos ela é fundamental para o desenvolvimento da próxima atividade da semana 3, tá? Então, não deixem de fazer a leitura, não deixem tudo para a última semana, porque pode ficar um pouco pesado, tá? Então, aí a gente parte para a terceira semana do curso, onde a gente vai falar dos desafios da implementação dos programas de letramento informacional na escola. Agora que a gente já tem uma noção e um conhecimento maior sobre o que são esses programas, nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios. Deixamos 2 textos para vocês. Um que é esse capítulo 3, que nós já fizemos a leitura, né, na segunda semana, mas que ele já insere essa questão dos desafios. E o outro é um artigo da mesma autora, da professora Kelly, juntamente com o Tess Carollo, que vai complementar esse assunto que a gente vai tratar nessa semana, né? Então, vocês vão ver que nesses textos, eles apresentam alguns fatores que dificultam a implementação do letramento informacional na escola. Quais são esses fatores que nós identificamos lá? Dificuldade de mudar a cultura pedagógica,
a formação inadequada de professores, as concepções de ensino, aprendizagem e a organização do currículo escolar e, por fim, a ausência de infraestrutura adequada de informação. Qual é a proposta da nossa atividade para a terceira semana? É elaborar um texto reflexivo sobre os desafios à implementação do letramento informacional na escola. Então, qual que é a orientação? Vocês vão escolher um desses fatores que eu mencionei agora para vocês, para poder desenvolver o seu texto reflexivo. Por exemplo, eu vou falar sobre a ausência de infraestrutura adequada de informação. O que isso quer dizer, né? Por que esse item se configura num desafio à implementação dos programas de letramento informacional na escola? Esse é o primeiro ponto que vocês vão abordar no texto de vocês. Por que esse fator escolhido se configura num desafio à implementação do letramento informacional na escola? Segundo ponto, é apresentar soluções práticas para que esse desafio se transforme num fator positivo para a implementação desses programas na escola, né? Continuando no nosso exemplo sobre a infraestrutura. Nós já vimos na primeira semana e ao longo de toda a especialização a importância que a biblioteca tem no desenvolvimento do letramento informacional. Não dá para a gente pensar em letramento informacional sem biblioteca. Mas nós sabemos também que a biblioteca ainda não é realidade na maioria das nossas escolas, né? E quando a gente tem biblioteca, muitas vezes elas não estão adequadas, estruturadas adequadamente para cumprir com seu papel. Então, a ausência de biblioteca ou a sua não estruturação adequada configura-se um desafio para a implementação desses programas, porque como que vamos desenvolver o letramento informacional sem biblioteca ou sem os recursos necessários para isso? Tá, e aí a gente vai refletir. É só isso? É só ter biblioteca? Como que tem que ser essa biblioteca ideal, né? Para cumprir com essa função? Qual o mínimo que precisamos de fato para que a biblioteca seja realmente o laboratório do letramento informacional? Então, todos esses questionamentos e todas essas reflexões vocês farão para desenvolver o texto de vocês, né? Outro detalhe importante é que vocês podem e devem buscar outras fontes de informação para elaborar o texto de vocês, né? Por exemplo, se vocês escolherem falar sobre a organização do currículo, então eu posso, por exemplo, pesquisar na LDB, na Lei de Diretrizes Básicas, para ver o que fala sobre isso, né? Como o currículo está organizado de acordo com a lei? Qual que é a orientação dessa lei para o currículo? E a partir disso, eu pensar em uma solução para esse entrave à implementação dos programas de letramento informacional. Vocês podem também aproveitar da experiência de vocês, né? A experiência de vida, a experiência com alguma coisa relacionada a um desses tópicos. Por exemplo, para vocês que são bibliotecários, se já fizeram parte de um processo de criação de uma biblioteca, então vocês têm uma bagagem muito grande para poder falar sobre isso, né? Quais os parâmetros foram utilizados para poder implementar e criar essa biblioteca? Isso tudo já serve de base também para subsidiar as discussões de vocês, né? O importante é vocês elaborarem um texto bacana, né? Bem elaborado, bem escrito, reflexivo mesmo, né? E façam essa reflexão sobre esses dois pontos, de por que o item escolhido é um desafio para a implementação dos programas de letramento informacional e quais as soluções práticas para a resolução deste problema, para que esse desafio se torne, na verdade, um fator positivo, né? Façam as citações adequadamente, né, se for o caso. Coloquem realmente em prática toda a competência informacional de vocês na elaboração desse texto, tanto com relação às normas, tanto com relação à estruturação do texto. Né? Obedeçam, por gentileza, o formato que nós estabelecemos para esse texto, que está disponível direitinho lá para vocês no Moodle. E não se esqueçam que o limite máximo é de 3 páginas, de 3 folhas para a elaboração desse texto, né? Então, eu acredito que a atividade é bem tranquila, acredito que vocês não terão dificuldades
no desenvolvimento dessa atividade. E também está disponível ao longo de toda a semana um fórum de dúvidas para vocês tirarem as dúvidas que eventualmente aparecerem durante o percurso de elaboração dessa atividade, que eu e os demais professores da disciplina vamos tentar responder o mais rápido possível para isso não ser um entrave no desenvolvimento da atividade de vocês. Lembrando também que ela tem valor de 5 pontos, né? E que as orientações estão todas disponíveis lá no ambiente. Se atentem ao prazo de entrega da atividade, o prazo final, que é, deixa eu confirmar aqui para vocês, o prazo final da atividade de entrega, que é dia 17/9, não se esqueçam, se atentem a esse prazo para não perderem. E qualquer dúvida, pode entrar lá no Moodle e deixar que a gente vai responder para vocês. Bom, pessoal, eu espero que essa videoaula tenha servido, né, para sanar as dúvidas que já apareceram. Alguns alunos entraram em contato conosco, né, com algumas dúvidas e também solicitando essa videoaula, esse contato mais próximo do professor com vocês. Eu espero que essa videoaula tenha alcançado seu objetivo, né, de falar um pouquinho sobre a disciplina, mostrar como é que ela está organizada e tirar as principais dúvidas com relação ao desenvolvimento da nossa atividade. Eu desejo para vocês uma excelente disciplina, que os conteúdos trabalhados aqui possam de fato colaborar para a formação de vocês e principalmente para fazer profissional de vocês no ambiente de trabalho, tá bom? Então, até mais e tchau, tchau. Muito obrigada!